Glória a Deus. Aleluias. Eu encontrei. Meus queridos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5 e fossem colocando de pé. Aleluias. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Podeis se assentar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, ó Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus, não somente a minha vida, como de todos os Teus filhos aqui nessa noite. Eu venho pedindo que o Senhor venha abrir cada mente, cada entendimento, cada coração, Santo Espírito Deus, que não venham ser simplesmente as minhas palavras, mas que venha ver o Seu Santo Espírito ministrando nesta noite, ó Deus. Dá-nos entendimento, ó Deus, possamos compreender as 8 bem-aventuranças que o Senhor ensinaste naquele dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, um pouco mais a fundo, as bem-aventuranças. Eu sei que eu compartilhei uma vez já no nosso PG, mas foi uma forma mais rápida, resumida. Agora a gente vai ver um pouquinho mais profundo. Eu estava compartilhando com o nosso irmão aqui, o presbítero Rafa, e eu acho que eu estudei demais da conta. Não vai dar para dar hoje só não, irmãos, acho que a gente vai ter que dividir em 2 cultos, porque eu me empolguei. Quando eu fui ver, tinha 10 páginas no estudo, irmãos, aí não dá, né, aí ficou... E eu percebi que quando a mão começou a doer, irmãos, né, aí eu falei, a mão está doendo, o que está acontecendo? A minha mão perdeu o costume de escrever, né, aí eu fui ver, falei, gente do céu. Vamos lá, irmãos. Tinha uma multidão, irmãos, que se reunia toda vez onde Jesus estava. A gente sabe que muitos deles não eram simplesmente atrás do propriamente Cristo, mas atrás do que o Senhor poderia propiciar. Era recursos, era alimento, era cura. E mais uma vez tinha uma grande multidão atrás de Jesus. Como mencionando na palavra de Deus, ele se achava em Cafarnaum, cercado por grandes multidões, que hoje é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Esse, irmãos, o sermão do monte, ele vai do capítulo 5, 6 e 7, e é o maior sermão, não simplesmente em extensão, mas como em conteúdo, já pregado por Jesus. Muitos dizem que é o maior sermão da história, e de novo, irmãos, não é simplesmente como extensão, é de conteúdo, de importância. Praticamente todos os evangelhos vão decorrer com base no que foi ministrado no Sermão do Monte. Podemos entender então que do restante dos anos que ele ministrou, que ele estava lá, ele estava explicando detalhadamente em cada um dos pontos que ele ministrou no Sermão do Monte.
Bem-aventurados, irmãos, não sei qual é a tradução que você está, vem do grego makarios, que também tem o significado de feliz ou abençoado. Então, nessa noite nós vamos trocar, onde vai estar lá bem-aventurado, eu vou estar falando feliz, tá? Porque também significa feliz. Eu muitas vezes no início da minha caminhada eu estudava, mas bem-aventurado, bem-aventurado. Feliz, irmãos, abençoado. As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter cristão, e especialmente em relação, são 8 bem-aventuranças, irmãos. Assim como o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5, um cristão tem todas, de novo, todas, não apenas algumas delas, tem todas essas bem-aventuranças, faz parte de qualquer cristão, ou pelo menos deveria. Então, como a gente aprendeu de frutos do Espírito, eu tenho alguns e outros não, então você não tem nenhum, irmãos, ou você tem ou você não tem. Não tem como você ter parte de um fruto, ou você tem um fruto completo ou não tem. As bem-aventuranças é a mesma coisa, ou você tem esses 8 atributos que nós vamos aprender nessa noite, ou não tem nenhum. Mas deveria ter. A felicidade, irmãos, é o resultado de um correto relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Trocando a palavra bem-aventurado por feliz, nós vamos entender que o Senhor está dando um mapa, que o Senhor está nos ensinando como alcançar a verdadeira felicidade. Só que também você vai compreender que a felicidade de Deus não tem nada a ver com a felicidade que nós conhecemos aqui na terra. Ao contrário, é um paradoxo, que nós vamos ver isso mais para frente, é totalmente o oposto que a gente entende de felicidade aqui numa sociedade onde vivemos. A felicidade não é um lugar onde se vai, mas é a maneira como se caminha. Jesus aqui nas bem-aventuranças nos dá a receita da verdadeira felicidade. Ele põe diante de nós um mapa que leva a este paraíso, que é a felicidade plena. A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Não é um pagamento das nossas virtudes, mas é um presente da graça. Irmãos, eu estudando isso, a felicidade que o Senhor deseja para nós não é como fosse um prêmio, um pagamento que a gente fez por onde para alcançar, é como um presente que a gente nada fez por merecer, mas Ele nos dá pela graça. Essa é a felicidade que Ele deseja para cada um de nós. Mas não que não tenha um preço a ser pago, não que não tenha um sacrifício a ser pago, irmãos. Sim, tem. Nós aprendemos, irmãos, que nós devemos ser ovelhas, amém? Quem aqui já ouviu que nós devemos ser ovelhas? Mas esse ensinamento de sermos ovelhas, com o tempo foi sendo distorcido. Devemos sim ser ovelhas no sentido de seguir o bom pastor, que é Jesus. A ovelha, ela segue, onde o pastor chama, ela segue. A ovelha reconhece o seu pastor, ela reconhece quando o seu pastor dá um simples toque, um assobio, ela vai atrás. Mas por quê, irmãos? Essa ovelha sabe que ali ela tem proteção, ali ela vai ter alimento, o pastor vai levar ela para lugares seguros, vai levar ela para um lugar seguro para ela dormir, para ela se alimentar. Mas nós, na condição hoje de igreja, não podemos ser simplesmente ovelhas. Que ovelha, irmão, no final das contas, não faz nada. Ovelha só come, dorme. E como é que é o som que ela faz? Eu não sei, tem um nome certo. Ela não faz mais nada. Ela só come, bebe e dorme, irmãos. E nós como igreja não podemos estar nessa situação cômoda. Não, eu só vou para o culto, eu recebo, eu me alimento, eu volto para casa. Eu vou para o PG, eu vou lá, me alimento, eu volto para casa. Não faz mais nada, não. É para ser ovelha? Sim, mas não devemos ser ovelha. O que é nosso ano hoje? Nesse ano que nós decidimos, é o ano de ser igreja, irmãos. Devemos ser igreja. O nosso pastor também chama igreja, ide. Igreja, ide. Não fica simplesmente aí, como ovelha. Só indo seguindo o pastor, não, quero me alimentar, quero ter um lugar seguro, quero dormir em paz. Não. O Senhor Jesus te chama, ide, vamos, avance, caminhe.
A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Revela o vazio dos valores do mundo. Quando a gente for entender, quando a gente for começar a estudar um a um, vamos entender que hoje o que o mundo prega como felicidade são valores vazios, irmãos. São algo superficial, algo passageiro. O que o Senhor ensina para nós, o que é felicidade de fato, é algo que é eterno, é algo que é profundo, é algo que é verdadeiro. Exalta aquilo que o mundo despreza e rejeita aquilo que o mundo admira. Os valores do reino de Deus são como uma pirâmide invertida. Sim, irmãos, aquilo que para a sociedade está lá embaixo, o Senhor coloca lá em cima. É uma pirâmide invertida. Comecemos pela primeira bem-aventurança, irmãos. Então vamos lá, vamos trocar, certo? Feliz os humildes de espírito. Mateus 5,3. Feliz são os humildes de espírito. Ou também, uma outra tradução, feliz os pobres de espírito. Quando eu compartilhei isso no meu PG, eu fiz essa pergunta: o que vocês entendem por pobre de espírito? O que vocês entendem? Você, Léo, não é o PG, mas eu vou perguntar, o que você entende por pobre de espírito? Isso, o que você entende? Que tem intimidade com Deus? Não tem? Não, mas o Senhor está aqui falando que feliz são os pobres de espírito, então não pode ser isso. Abençoados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os pobres de espírito. Ser pobre de espírito, irmãos, não significa ter uma vida espiritual pobre, uma vida sem intimidade, como o Léo falou. Não expondo o Léo, tá, Léo? Uma vida descuidada, uma vida de relaxo. Eu sou pobre espiritualmente, eu não consigo, eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Irmão, ser pobre em santidade, em verdade, em fé é uma tragédia, não é uma bênção. Infelizmente nós vivemos numa geração, irmãos, que é faminta por riquezas terrenas, mas sem nenhum desejo, irmãos, pelas riquezas espirituais. Hoje não tem uma pessoa que não tem o desejo, não, eu quero alcançar aquilo, eu quero ter esse bem, eu quero ter aquela posse, eu quero ter isso. Mas vamos lá, e as riquezas espirituais? Eu não estou tendo tempo, eu não estou conseguindo. Não dá para ler a Bíblia, não dá, nossa, é muito cansativa a minha vida corrida. A sua vida fazendo o quê? É corrida fazendo o quê? Buscando bens materiais, buscando bens terrenos. De novo, essa geração é faminta por bens terrenos e materiais, mas não tem um pingo de fome e desejo por aquilo que é espiritual, porque está cansado na sua busca pelo que é terreno, pelo que é passageiro. E não tem tempo, não tem vontade, não tem desejo por aquilo que é eterno, por aquilo que vai te manter de fato de pé nos dias ruins. Estamos vivendo uma geração rasa espiritualmente. Rasa. Irmãos, eu não lembro se vocês viram um dia, vocês lembram, a maioria aqui já estava no dia. A pastora estava lá na frente perguntando para vocês mencionarem um versículo. Foi a maior vergonha para o pastor aquele dia. Aquele vídeo não foi nem para o ar. Tinha como ir para o ar? Quem lembrava do versículo falava Salmo 23, irmãos. É uma vergonha. Não é para rir, não, é para chorar. Como que uma igreja, que se diz igreja, que se diz que busca o Senhor, que ama o Senhor, eu declaro a minha vida, eu buscarei o Senhor até o fim dos dias. Por isso que eu disse, muitas vezes só sabemos cantar, mas não vivemos. É bonitinho cantar, é lindo, mas que seja verdadeiro. Até o fim dos meus dias eu sempre vou te buscar com todas as minhas forças. É mentira, é mentira. Falo isso sem nenhum pesar. É mentira, que se fosse verdade, iria dedicar tempo estudando a palavra, orando, buscando, estudando. E não fazem isso. Não é só vocês não, tá? Infelizmente não são só vocês. Infelizmente é a igreja brasileira. É a igreja contemporânea, é a igreja rasa. A pastora foi me confidenciar depois que fora Salmos 23, só teve 2 pessoas que falaram diferente, eu e mais um. Não deu para publicar o vídeo no Instagram, que ia ser uma vergonha. Por isso que não foi.
Ser pobre de espírito também não significa alguém com autoestima baixa. Autoestima baixa não é um bem, irmão, mas é um mal. Pessoas, por exemplo, que pensam, eu não tenho valor nenhum, eu não sou capaz de nada. Isso também não significa uma pessoa pobre de espírito. Uma autoestima baixa não é nenhum bem, irmãos. É mal. Uma pessoa com uma autoestima baixa, para ela ter um problema de ansiedade, um problema de depressão, está facinho. E não é isso que o Senhor deseja para você, que tem uma autoestima baixa. Ser pobre de espírito é ter uma opinião correta de si mesmo, como diz lá em Romanos 12:3. É ter uma opinião correta de você mesmo, nem a mais, nem a menos. Também não significa ser pobre financeiramente. Como é que é o nome dos franciscanos? Né? Os franciscanos que fazem um voto de pobreza? Sim. São os franciscanos dentro da Igreja Católica, né? Eles fazem um voto de pobreza porque eles entenderam que para ser abençoado não tem que ter nenhum bem material, né? Então eles andam com uma roupinha como se fosse parecendo um monge e um gorrinho. Então, quando as pessoas querem ofertar alguma coisa na vida deles, irmãos, se vocês não sabem, coloque ali naquele gorrinho. É o que eles se mantêm. Então eles fazem voto de pobreza, porque eles entendem que com a pobreza de recursos materiais, eles serão mais abençoados, terão mais intimidade com Deus. Isso também não é verdade, não tem nada a ver com isso. Ser pobre de espírito, irmãos, é o primeiro degrau da escada, é a base para as outras virtudes das demais bem-aventuranças. Se Jesus começasse com a pureza de coração, nós estávamos perdidos, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Que primeiro precisamos estar vazios para depois estarmos cheios. Não tem como sermos cheios de Deus se já estamos cheios de outras coisas que não são de realmente valor, não são de realmente importância. Você está cheio, seu coração está cheio, a sua mente está cheia, mas do quê? De preocupação, de mágoas, de rancores, de tudo aquilo que não te edifica, de tudo aquilo que não te abençoa, que não te acrescenta em nada. O Senhor fala para você nessa noite, precisa estar vazio para que seja cheio. Vazio de toda a sua autossuficiência, vazio de tudo aquilo que você acha que você é capaz de fazer tudo sozinho, se esvazie de tudo isso. Não tem como o Senhor te encher, se você ainda continua repleto daquilo que não é importante. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos vazios de nós mesmos. Essa virtude, pobre de espírito, é a raiz, os outros são os seus frutos. Ser pobre de espírito, irmãos, é reconhecer nossa total dependência de Deus. Isso que é ser pobre de espírito, é reconhecer que nada temos, que nada somos sem Ele. É reconhecer que somos totalmente dependentes deles. Vamos para o grego, irmãos, a pobreza, em grego vem pitokos, que significa a pobreza absoluta e total, afundado na miséria, extremamente necessitado. É isso que o pobre significa. Dentro dessa palavra pobre no grego, que é pitokos, que temos lá no Evangelho de Mateus. Extremamente necessitado. Podemos colocar que é uma pessoa em situação de rua, um mendigo. Imagina um mendigo, irmão, somos nós que deveríamos ser espiritualmente falando. No sentido do que eu nada tenho, eu tenho uma extrema necessidade de Deus na minha vida. Eu não posso nada, eu não tenho um lugar para dormir, eu não tenho onde me alimentar, eu preciso do Senhor em tudo. Eu sou pobre de espírito, extremamente necessitado, afundado numa miséria espiritual, pobreza absoluta. Preciso de Deus, eu necessito do Senhor. Feliz é o homem que reconhece sua total carência e sua confiança em Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar a favor dos céus. Como publicano, irmãos, no Lucas 18:13, que nós aprendemos isso.
O Senhor Jesus menciona, quando estavam dois orando, era um publicano e um fariseu. Aquele fariseu se autodeclarando como ele era bom, como ele era perfeito, como ele era bondoso, como ele era misericordioso, como eu sou isso, aquilo, quase falando, né, Senhor, agradece, né, pelo servo que o Senhor tem. Enquanto isso, tinha lá do lado um publicano, irmãos, batendo no seu peito, abaixando a sua cabeça e dizendo, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Misericórdia de mim, Senhor, pois sou pecador. Este publicano alcançou o pobre de espírito. És apresentar diante de Deus, Senhor, eu nada tenho além de Ti. Eu nada possuo além de Ti. E é a única coisa que de fato eu preciso. O reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Feliz é o pobre de espírito, alcança a felicidade aquele que entende que nada tem além de Deus, e aquele que entende quanto é necessitado pelo Senhor, aquele realmente que entende que eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso ler da Tua palavra, eu preciso meditar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar. Ele é o meu bem mais precioso, tesouro mais precioso, é isso que fala, irmão, na letra dos louvores que nós cantamos, encontrei o meu tesouro mais precioso, é o nosso tesouro mais precioso, irmãos. A porta dos céus é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos, não poderão entrar por lá. A porta dos céus é estreita, aquele que pensa que é grande, irmãos, não será capaz de entrar por lá. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Chegamos à nossa segunda bem-aventurança, irmãos. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Aí que você fala, aí que realmente endoidou de vez, né? Felizes são os que choram. Essa bem-aventurança contém um dos maiores paradoxos cristãos. Como assim, pastor? Como é feliz aquele que chora? Que sentido que tem isso? Felizes são os infelizes? Ou felizes são os tristes? Não entendi, foi nada. Como assim? Felizes são os infelizes? Ou felizes são os tristes? Realmente vai de encontro a tudo o que conhecemos, irmãos, tudo o que vivemos. Nessa loucura pelo prazer, pelas emoções, gastamos tempo e dinheiro para alcançar a tal felicidade passageira, que no final gera tristeza. No entanto, Jesus diz, irmãos, felizes os tristes e consolados serão eles. Felizes são os tristes, consolados serão aqueles que choram. É o Senhor Jesus declarando, irmãos. E eu gosto de meditar. Hoje nós temos até o The Chosen, né, irmãos? Que ele fez o capítulo lá desse dia do Sermão do Monte, né? É bem bacana a movimentação que ele faz. Os seus discípulos que ele tinha chamado até então organizam aquele momento, preparam até uma espécie de um altarzinho, né? O pessoal se reúne e era uma grande multidão. E aquela multidão, irmãos, não tinham pessoas convertidas. Quando você pode falar, nossa, mas essas palavras são duras, essas palavras talvez sejam para crentes mais maduros, para um discipulado. Não, irmãos, o Senhor Jesus pregou isso para judeu, para gentil, para aquele que ele nunca nem tinha visto. Os discípulos deles, de fato, eram poucos. Se tinha 10 discípulos dele ali naquele dia, era muito. O restante eram judeus, eram gentios, eram romanos, todo tipo de curioso. E ele ministrou. Então, às vezes você pode estar pensando, mas essa palavra é muito dura, é muito difícil, é muito confusa. Não é uma palavra evangelística para talvez pregar no domingo? Bom, pode ser que para os padrões de um evangelismo não seja, mas o Senhor Jesus achou que era muito importante ministrar para aquele dia. Para aquelas pessoas que nunca nem tinham ouvido falar do Evangelho. Muitos daqueles nem sabiam quem era Cristo ainda. Ele pregou, irmãos. A principal ideia do texto aqui é que bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado.
Felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Sabe qual é o motivo do choro, irmãos? É de estar desesperado e entristecido pelo seu próprio pecado. É aquela pessoa que chora porque ainda está preso naquele pecado. É aquela pessoa que chora de coração verdadeiramente. Que aquilo não são lágrimas superficiais, são dor no coração. Senhor, ainda não consegui me libertar deste pecado. Senhor, ainda não consegui sair dessas algemas, dessa fortaleza ainda me prende. Essa pessoa que é feliz, irmãos. Essa pessoa que tem esse choro de arrependimento verdadeiro, essa pessoa que chora de tristeza diante de Deus, Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais magoá-lo, eu não quero mais entristecê-lo com as minhas falhas. Eu sou gostaria de ser até franco e sincero, irmãos. Infelizmente, isso durante sua caminhada com Deus, isso se perde. Eu me lembro muito bem, irmãos, no início da minha caminhada, que o Senhor me recebeu como filho, que o Senhor limpou as minhas lepras, tirou todos aqueles espinhos. No primeiro declínio que eu tinha, no primeiro pecado que eu caía novamente, irmãos, escorria lágrimas dos meus olhos. Escorria lágrimas dos meus olhos e eu falei, eu não acredito que eu caí de novo. Eu não acredito que depois do Senhor ter me perdoado, ter me lavado, me remido, eu me encontro novamente nesta sujeira. Isso é um choro sincero, irmãos. Felizes são esses que choram, entristecidos pelo pecado. E eu sei que isso com o tempo vai de uma forma, eu não sei como anestesiando, eu não sei o termo correto que a gente poderia utilizar, mas é o maior perigo, irmãos, você se acostumar com aquele vira um pecadinho de estimação na sua vida. É o pior perigo que existe, irmãos. É com o tempo você ter, esse pecadinho aqui já não faz mal nenhum. Já não gera mais nenhum tipo mais de lágrima, já não gera mais nenhum tipo de entristecimento seu diante de Deus. É capaz de falar até no coração, o Senhor me conhece, esse pecado aqui já virou de estimação. A palavra usada por Jesus para chorar, irmãos, vem do grego pantoutis, que significa lamentar, prantear, como se fosse a morte de um ente querido. Essa palavra tem o sentido de afligir-se com uma profunda tristeza, que toma conta do seu ser, de tal maneira que você não pode esconder de ninguém. É uma tristeza, é algo que toma conta de você, que não é capaz de esconder. Aquilo tem que sair para fora de uma forma ou de outra, e é através do choro. O Senhor compara com uma tristeza, irmão, de alguém que perdeu um ente querido. Mas não se trata apenas de uma dor que faz doer o coração, mas aquela dor que faz você chorar, de você soluçar, irmãos. Sabe aquele choro, irmãos, que eu não sei se vocês não tiveram ainda, mas se não tiveram, precisam ter aquele choro. Você está na presença de Deus, que até ranho sai do seu nariz. Esse choro é de verdade, irmãos. Esse choro é de verdade. Se você não deu aquele choro, irmãos, aquele pranto da sua cara ficar em vermelho, inchada, daquele ranho escorrer pelo seu nariz, não foi um choro sincero e verdadeiro na presença de Deus, irmãos. Não foi. Mas aqui Jesus está dizendo que felizes são aqueles que choram com a perda de um ente querido, irmãos. Mas sim aqueles que choram a perda da inocência, da sua justiça, de seu respeito próprio, é a tristeza que é gerada pelo arrependimento. Essa tristeza é gerada pelo arrependimento. Não é um choro carnal, irmãos, e banal por coisas superficiais exteriores. É um choro verdadeiro e profundo, porque mais uma vez você se encontra naquele pecado que o Senhor um dia te libertou. E consequentemente você sabe que com isso você fica mais longe de Deus. É essa o choro, irmãos. É esse o motivo de choro. E você é feliz, você é abençoado, você é bem-aventurado se você tem esse tipo de choro. Se ainda existe isso dentro do seu coração, essa tristeza
por mais uma vez cair em pecado. O choro pelo pecado é um sinal de novo nascimento. Consolados, está lá no final do versículo, eles serão consolados, vem do grego parakletosontai. Eu não sei falar grego, tá, irmãos? Só anotei aqui para compartilhar com vocês. Parakletosontai, que significa confortar, achar conforto, ser consolado, ser cuidado. O Senhor diz, irmãos, se você é desse que chora, meu filho, com tristeza no seu coração toda vez que você cai em pecado, eu vou ser o seu conforto, eu serei o seu consolo, eu cuidarei, eu recolherei cada uma das suas lágrimas. As lágrimas do arrependimento, irmãos, não são apenas lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. O Senhor diz lá em João 16, 20, irmãos, parte B, a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. De novo, irmãos, cada lágrima que você derrama vira uma semente de conforto. E quem conforta é o Senhor. Terceira bem-aventurança, irmãos, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os mansos. Essa bem-aventurança também vai em contramão do mundo, irmãos. Uma humanidade que busca força, seja militar, seja força poder bélico, político, econômico. Aqui o Senhor está dizendo que os mansos herdarão a terra. Felizes são os mansos, bem-aventurados são os mansos, abençoados são os mansos. Mas hoje nós vivemos num mundo onde o mais agressivo e o mais forte é o mais poderoso. Esse negócio de ser manso não é muito bem recebido, não. Na verdade, tem algumas até conotações que o manso é aquela pessoa frouxa, aquela pessoa que é covarde, aquela pessoa que é medrosa. Mas o manso que o Senhor está nos ensinando nessa bem-aventurança não tem nada a ver com isso. Jesus, porém, diz que os mansos herdarão a terra. Ser manso, irmãos, não é um atributo natural, não é aquela pessoa boazinha, educada, não é aquela pessoa que você olha por fora, nossa, é um docinho, dá vontade de apertar até a bochecha. Não, irmãos, não é essa pessoa que é a mansa. Isso não é algo natural, irmãos, isso também é um fruto do Espírito. Isto vem do Espírito, isto está lá em Gálatas 5, fruto do Espírito, aquela pessoa que tem o domínio próprio, aquela pessoa que tem um autocontrole. Esta pessoa é uma pessoa mansa. Manso não é ser frouxo, covarde ou medroso, de forma alguma. Os mansos que nós aprendemos na Bíblia, irmãos, foram mansos que encararam chicotadas, encararam pedradas, encararam serem presos, serem mortos em cruz, serem mortos em guilhotina, terem suas cabeças decepadas. Esses são os mansos que nós encontramos na Bíblia. Essas pessoas não têm como ser medrosas, irmãos. Esses mansos não têm como ser covardes, irmãos. Na realidade, eles foram valentes e destemidos, enfrentaram açoites, prisões e a própria morte por seus posicionamentos, e não arredaram o pé, mas eram mansos, Mansidão não significa impotência, irmãos, mas significa domínio próprio. Ser manso não é apenas um controle emocional externo, irmãos, mas que por dentro a pessoa vive borbulhando. Sabe aquela pessoa que você até conhece por fora, ela é muito calminha, mas por dentro ela vive cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ódio. Aquela pessoa que por fora você acha até que é calma, mas ela está pronto de explodir. Ela está a ponto de uma ebulição. Ela vive em constante, eu vou explodir, eu vou fazer uma tragédia aqui. Não, não é isso, essa pessoa não é mansa, essa pessoa é uma pessoa que ela apenas tem uma aparência, uma fachada de uma pessoa calma e tranquila, mas ela não é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa que vive em chamas a ponto de explodir. Ela pode até não falar mal dos outros, mas por dentro dela ela só pensa coisa ruim dos outros. Essa pessoa ela até não pode fazer nenhuma atitude mal, mas ela se alegra quando algo acontece de ruim com os seus inimigos. Essa pessoa não é uma pessoa mansa. Essa pessoa é uma pessoa falsa. Não é verdadeira.
Uma pessoa mansa, irmãos, é submissa à vontade de Deus, debaixo do controle de Deus. É uma pessoa que tem a força controlada com Deus, mas quando necessário for encarar as lutas e perseguições, não vai correr de medo. É aquela pessoa que sabe que não pode viver à base das suas emoções, que tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas também que um dia que for necessário aquela sua força, aquela sua valentia, não vai correr de medo. Se manterá lá de pé, firme, forte, como muitos cristãos que nós vimos, negue a Cristo ou você morre. Eu não vou negar o meu Cristo, eu morrerei. Tem que ser muito valente para fazer isso, irmãos. Tem que ser muito destemido. Que muito mais fácil seria, eu vou falar aqui que eu não acredito, mas eu vou continuar acreditando em Deus, né? Mas eu não morro, eu não vou precisar apanhar, eu não vou ser crucificado, eu não vou ser açoitado, né? Mas eles sabiam que aquele que negasse a Deus, pelo menos nas suas palavras, negaria a Deus no seu coração. Os verdadeiros mansos herdarão a terra, vão comer melhor dessa terra. O manso é cidadão dos céus, irmãos. Eles conquistarão a terra não pelas armas, não pela força, mas por herança do seu pai. Eu lembro um dia que o reverendo Augusto Nicodemos, ele ministrou, não sei se eu já compartilhei aqui com vocês, senão vou compartilhar de novo. Aí ele estava num momento assim de uma entrevista, não sei se era um debate, mas estavam debatendo ideias. E aí foi perguntado para ele, né? Augusto, da reverenda Augusto, o que o senhor acha, né? E justamente eles foram nesse ponto aqui dos mansos, que devemos ser mansos, né? E se algum bandido invade a sua casa, reverendo Augusto, e vai para cima da sua esposa, da sua filha, como nós cristãos deveremos agir no momento desse? Aí ele foi muito claro, irmãos, não é orando, essa não é a hora de orar, é a hora de agir. Orar, você deve orar antes para o Senhor guardar a sua casa, mas se naquele momento alguém entrou na sua casa e afrontou diante da sua esposa, da sua filha, você é o sacerdote daquela casa, você é o homem daquele lar, você tem que defendê-la. E ali não tem esse negócio de ser manso não, irmão, de ser uma pomba, não, para ser feroz como um leão, é para defender a sua casa, a sua esposa, a sua filha. E ainda ele falou algo que até você fala, nossa, e se necessário for, tiver que matar a vida daquele homem, para proteger a vida da sua esposa, da sua filha, que mate aquele homem. Esse é o papel do homem, irmãos. Não é, eu sou um manso, eu sou um mil, eu sou uma pombinha, eu sou uma ovelhinha. Tu é um covarde se você fizer isso. Você tem que defender a sua casa. De novo, o manso é aquele que tem a sua força controlada, mas que no momento necessário de exigir essa força, você vá lá e seja valente, e seja destemido. Isso que é um homem verdadeiro, irmãos. É isso que é um manso. E é isso que o Senhor diz, que abençoados são os mansos e herdarão a terra. O que foi? O que o Thales contou de engraçado aí? Quarta bem-aventurança, irmãos. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A quarta bem-aventurança, irmãos, fala sobre apetite espiritual. Sobre sede da verdade, sede de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a gente aprende lá em Mateus 6,33. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, deseja ardentemente ser transformado por Cristo. Quem tem fome e sede do Pai, deseja que a cada dia você seja transformado um pouquinho mais, até alcançar aquele nível de varão que o Senhor deseja, de varô. Aquela pessoa que aspira às coisas do céu, aquela pessoa que ama a santidade, que tem prazer nas coisas de Deus, que ama a sua palavra, que a sua aspiração não é simplesmente ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, está satisfeito, porém sempre quer mais.
Ele ama, mas ele quer amar mais. Ele ora, mas ele quer orar mais. Ele lê a sua palavra, mas ele quer mais. Ele sempre quer mais. Ele tem fome, ele tem sede, irmãos. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, denuncia o pecado e promove o bem. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, ama a verdade e abomina a mentira. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, luta por uma sociedade justa. Que não haja fraude, que não tenha roubo, que não tenha desonestidade, seja nos negócios pessoais, profissionais. É aquela pessoa que onde ela está, ela não admite ter falcatrua. É aquela pessoa que não tolera ter aquele jeitinho brasileiro. É aquela pessoa que não tolera, irmãos, debaixo ali dos seus olhos, permitir que alguém se beneficie, prejudicando o seu próximo. Sua oração contínua é, irmãos, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, como aprendemos lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,10, que venha o teu reino, Senhor, que faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando, irmãos, que os famintos de Deus não serão decepcionados. Ele promete felicidade, Ele promete saciedade, Ele promete alegria e satisfação, Ele promete plenitude. Ele promete que aquele que tem fome e desejo por sua presença serão fartos. Você tem fome e sede da minha presença, meu querido? Você vai ter barriga cheia, então. Você vai ser farto. Você vai ser satisfeito. Porém, você sempre vai querer mais. Porque não tem algo melhor do que a presença de Deus, irmãos. Não tem algo melhor nesta vida do que você sentir a gloriosa presença de Deus. E o Senhor diz: aquele que tem fome e sede serão fartos. Porém, irmãos, ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. Para você ser satisfeito, irmãos, para você ser farto, você tem que estar faminto, você tem que estar sedento. Nunca será saciado, você nunca será cheio, precisa estar faminto e sedento. Quinta bem-aventurança, irmãos, está lá no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os misericordiosos, abençoados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Neste momento que nós estamos vivendo, irmãos, como o nosso presbítero Rafa mencionou, aquela tragédia que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, irmãos, tragédia, irmãos. Cada vez que eu vejo mais vídeos, dá mais tristeza ainda no meu coração. Que em pouco tempo, irmãos, tanta água cobriu ali. Eu vi um lugar, irmãos, que está a 16 quilômetros de distância do leito do rio que transbordou, 16 quilômetros, e a água chegou. É água demais, gente. Eu não sabia, mas tinha ocorrido uma enchente dessa, mas não nessas proporções, em 1941. Tinha enchido muito, bastante. Depois de uma chuva dessa também, aquele mesmo rio transbordou. E eles que levantaram os muros em alguns lugares na beira do rio, que chegam a 6, 7 metros de altura. E que se não fosse esses muros que eles tinham feito na década de 70, teria sido muito pior. Mas como foi feito isso na década de 70, até ser um sistema de bombeamento, o que acontece? O sistema velho, não fizeram manutenção, as bombas não funcionaram corretamente. Alguns lugares deste muro já tinham brechas. Então, relaxa o descuido humano, nunca vai acontecer de novo. Na realidade, estava levantando um movimento que eles queriam derrubar aquele muro, porque estavam tampando o cartão postal do rio. Tinha uma parte da população que queria derrubar o muro. Não, isso aconteceu em 1940, olha que muro feio, está tampando uma bela paisagem, vamos derrubar este muro. E se derruba o muro? Para ter um cartão postal da região. Aí que tinha pronto, irmãos, aí tinha morrido muito mais gente. Muito triste. Então é nessa hora que o Senhor fala: cadê os misericordiosos? Onde estão os misericordiosos, irmãos? Vivemos um tempo que parece que a misericórdia desapareceu da terra.
Pois pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão acabar nos explorando. E eu sei que existem isso, realmente tem pessoas que nos aproveitam naqueles que são bondosos. Por isso que haja com sabedoria. O aproveitador, irmão, você bota para correr. Mas existem pessoas carentes da nossa misericórdia, irmãos. Nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa, entenderam? Aqueles que são misericordiosos receberão misericórdia. Aqueles que agem com misericórdia receberão misericórdia também do Pai, de Deus. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Misericórdia, irmãos, é lançar o coração na miséria do outro, é estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia, irmãos, vem do hebraico chesed, que significa a capacidade de entrar em outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa, mas até praticamente você ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Porém é mais do que sentir piedade por alguém, irmãos. Misericórdia não são simplesmente uma palavra, um sentimento, é ação. Misericórdia é ação. Misericórdia, irmãos, é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e fazer companhia. É atender às necessidades e não apenas ficar com dozinha. Sua dó não ajuda em nada. A sua dó não ajuda em nada. De novo, vamos lá, irmãos. Eu não sei ainda quem ajudou de alguma forma o pessoal lá do Rio Grande do Sul, irmão. Se você não ajudou, não se manifeste, em nome de Jesus. Ajude. Eu duvido que você não tem condição de ajudar com uma garrafa de água, com um saco de arroz, com um saco de feijão, com uma quantia em dinheiro. Tantos Pix foram levantados nas redes sociais. Nós decidimos colocar o Pix que o presbítero Rafa compartilhou lá no Boas-Vindas, porque é uma pessoa que ele conhece há muitos anos, é uma pessoa que está lá em missões, lá no Rio Grande do Sul. Eu particularmente ajudei, irmãos. Mas se você ainda não ajudou, que o Senhor toque no seu coração, que você ajude, irmãos. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. E do mesmo modo que você não age em misericórdia, você também não receberá misericórdia da parte do Senhor. E de novo, eu não estou falando em valores, não estou falando que você tem que doar 1.000, 2.000, 5.000 reais. Irmãos, muitas vezes 10, 20 reais pode ajudar as pessoas lá do sul, em muito. Estão sem água para beber, irmãos. Estão sem uma comida, um alimento. Vocês sabiam que 70% do arroz que é consumido no Brasil é cultivado no Rio Grande do Sul, irmãos? Vocês sabiam disso? Então imagina o que vai acontecer daqui a pouco. Onde 70% da produção do arroz era produzido, está destruído. Então, hoje pode estar faltando arroz no prato deles lá, irmãos, mas amanhã pode ser aqui no nosso. Daqui a pouco, esse arroz, se realmente o governo não começar a abrir importação, o pacote de arroz que hoje está 30, vai custar 50, 60 reais. Porque é onde é produzido o arroz, irmãos. São lá nos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O maior exemplo de misericórdia, irmãos, foi Jesus. Curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou nos leprosos. Consolou os aflitos, perdoou os pecadores e restaurou todos aqueles que haviam caído. Isso é um exemplo de um homem misericordioso. Por natureza, irmãos, o homem é mau, o homem é cruel, o homem é egoísta, o homem é insensível, o homem é incapaz de exercer misericórdia. Sim. O homem sem Deus, ele é isso tudo. E às vezes até aquele que acha que tem Deus também é. A dor do outro, quando a dor no outro você não sente em você, irmãos, tem uma coisa errada. Se a dor dos nossos irmãos, e mesmo que não são irmãos, são ateus, são de outras religiões lá no Rio Grande do Sul, estão padecendo, não toca o seu coração, algo de errado está acontecendo. Muitas vezes é mais ainda aplaudido quando as pessoas mostram nos vídeos socorrendo um cachorrinho, um gatinho, um cavalinho. Nossa, é uma divulgação, é uma aclamação, uma comoção. Não que não tem que salvar os animaizinhos, claro que tem.
Claro que tem. Tem que salvar todos. Mas e o ser humano que está lá carente, que está lá necessitado, que está precisando de uma ajuda? E não fujam disso. É de responsabilidade de cada um de nós ajudarmos. Cada um de nós, naquilo que estiver ao nosso alcance. Você precisa de um coração novo, você precisa nascer de novo. Deus é o Pai da misericórdia e dele provém toda a misericórdia. Misericórdia não é um sentimento, irmãos, de novo, nem palavras, mas é ação. Nosso querido Tiago diz na sua carta, capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras é morta. Não adianta você falar que você tem uma baita de uma fé, irmãos. Sem obras, sem ação, ela é morta. Ela é morta, ela é vazia. Não tem sentido nenhum. Não gera vida nenhuma. Não transforma nada. Gostaria de abrir, coloca aí, Carlinha, para nós, Deuteronômio 15, a partir do versículo 7. Deuteronômio 15. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. 8. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que lhe precisar. O Senhor já nos ensinava desde lá dos tempos de Moisés, irmãos, que não podemos deixar ninguém dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos, das pessoas que estão necessitadas, sem a nossa ajuda, sem a nossa oferta, sem a nossa contribuição, sem a nossa doação. Quando você demonstra misericórdia, irmãos, reflete Deus em sua vida. Devemos ser misericordiosos, porque um dia daremos conta das nossas administrações, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, prestaremos contas, e depois que o Senhor apresentar diante de Deus, mas meu filho, você nunca pôde ajudar nada, nem ninguém, nenhuma ação, eu nunca consegui, então agora prestarei contas de tudo que eu lhe dei, de tudo que eu te abençoei, para uma agora prestação de contas. Iremos ter que prestar contas, irmãos. Como assim você nunca conseguiu ajudar em nada? E aquele bom trabalho que eu te dei? E aquela boa condição que eu te dei? Você nunca pode falar que nunca foi rico, mas nunca lhe faltou nada. Carlinha, coloca para nós aí Mateus 25, a partir do versículo 41. Mateus 25, versículos do 41 ao 43. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para que o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Depois que o Senhor Jesus disse isso, os discípulos dele foram lá e indagaram: mas Senhor, o Senhor nunca passou por isso? Exatamente, eu nunca passei, mas muitos dos meus filhos, dos meus pequeninos passaram, estão passando e vão passar. O seu coração é misericordioso? Você sente a dor do outro? Abre o coração, abre a mão, abre o bolso para ajudar aquele que é necessitado ao seu lado? Você se importa com as almas que se perdem? Você tem usado o que Deus lhe deu para abençoar as pessoas? O mundo tem sido melhor porque você existe? O seu mundo, irmãos, a sua geografia tem sido melhor porque você existe? As pessoas que são ao seu redor, irmãos, elas são pessoas melhores porque você existe? Ou você tem sido insensível, ou você tem sido egoísta, ou você tem sido mal.
pensando apenas nas suas dores, pensando apenas no seu umbigo. A recompensa da misericórdia não virá daqueles a quem foi ministrada a sua misericórdia, mas vem de Deus. Receberemos de Deus exatamente o que demos aos outros. De Deus receberemos a misericórdia. Ser misericordioso não é um meio para ser salvo, irmãos, mas é um meio para demonstrar quem está salvo. Não age em misericórdia para você, eu vou agir em misericórdia para mim ver se eu alcanço a salvação. Não. A misericórdia, irmãos, é o meio para demonstrar aqueles que estão salvos através da graça. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram transformados, aqueles que têm um coração novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo e compreenderam. A misericórdia vem de Deus. A misericórdia vem do Senhor. Conseguiram compreender até agora, irmãos? Costumo dizer que o pastor Rafa é o que fala as palavras duras, né? Não, quando o pastor Rafa é só cajadada. Quando o pastor Rafa fala é só lapada. Diante de Deus e de vocês, não é a minha intenção fazer isso. Mas eu não tenho culpa se é o que Deus traz no meu coração para ministrar. Já temos outras pessoas que trazem palavras abençoadas, mensagens de conforto. Já temos aqui nessa casa. Então, se é eu que o Senhor tem que usar para dar a cajadada, então vai ter que ser eu. Mas eu não fico feliz com isso não, tá, irmãos? Mas tenho certeza que o primeiro que toma essas cajadadas sou eu. Nenhuma dessas bem-aventuranças aqui eu me excluo, irmãos. Nenhuma. Eu me incluo em todas. Que eu preciso também viver isso. Eu preciso também viver cada uma dessas bem-aventuranças. Eu preciso que isso seja transbordante e verdadeiro na minha vida. Compartilhei um testemunho, irmãos, no PG ontem. Eu estou fazendo umas atividades no meu trabalho um pouco diferente, né? Cada época o meu patrão bota para umas missões diferentes. Então eu já compartilhei em outros momentos testemunho de vocês que eu estava fazendo uns trabalhos terríveis lá na empresa, sofrendo, sendo humilhado. Mas Deus deu a vitória, né? Eu não faço mais realmente aquilo, graças a Deus, mas eu estou em outros desafios agora. Tenho bastante viajando, visitando clientes, consertando equipamentos, como se fosse um serviço de um mecânico mesmo, mas uma parte mais técnica. Tenho ficado semanas fora, fiquei uma semana fora mesmo, teve uma feira em Ribeirão Preto, ficar longe de casa, a família. Isso tem sido difícil, mas esse é o desafio que o Senhor tem para esse momento. Mas eu estava terça-feira, irmãos, numa feira lá em exposição lá da minha empresa, lá no Espaço Imigrantes, e eu recebo uma ligação, 4 horas da tarde, olha, se prepara, né, termina aí, que eu tinha que ficar até às 7 horas da noite lá no stand, amanhã você vai ter que pegar um material à noite na casa aí do outro funcionário, vai pegar uma peça que você vai ter que ir lá no equipamento, numa cidade que chama Paraguaçu, irmãos, que é quase 7 horas de viagem, quase chegando no Paraná, que chama Paraguaçu. Vai ter que consertar o equipamento de um cliente que custa lá 2, 3 milhões de reais e o cara está brabo que parou, que deu problema. Você vai ter que ir lá e trocar essa peça. E eu já, desde esse momento que eu recebi essa ligação, já falei, meu Deus, olha a responsabilidade. Eu não estava lá na empresa, eu não pude acompanhar o processo dessa peça que foi feita nova. E eu tenho que acompanhar, que isso me dá mais confiança. Eu tenho que confiar nos outros, às vezes é difícil. Dou um start de mim lá, falei, meu Deus, eu não estou com a caixa de ferramenta no meu carro. Falei, pega uma caixa de ferramenta aí, a mais completa que tiver. E eu ainda tive esse insight. Beleza, à noite, 8 horas da noite, chegando lá na casa lá desse encarregado da produção, peguei a peça, peguei a caixa de ferramentas. Fui para casa, tomei um banho, me arrumei, fiz minha mala, acordei no outro dia e peguei a viagem, irmãos. E chegando lá na cidade, lá em Assis, que era a cidade grande mais próxima, eu falei, vou almoçar. E aí eu recebi o desenho dessa peça no meu celular, em PDF, da que eu tinha que trocar. Quando eu abri a peça, eu falei, meu Deus, tem uma ferramenta especial aqui. Eu duvido que colocaram na caixa de ferramenta essa peça que é uma chave especial para desmontar um item lá. Eu fui lá no carro, abri o porta-malas, abri a caixa de ferramentas, falei, não tá. Falei, agora lascou.
Imagina um cliente que já está bravo, que tem um equipamento que custa milhões, que não está funcionando, aí recebe, não, vai um técnico aí vai resolver seus problemas. Fica tranquilo que ele vai consertar a sua máquina. Aí eu viajei já quase 6 horas e eu chego lá no cliente, imagina, então, eu não vou conseguir arrumar a sua máquina, porque eu não tenho uma ferramenta. Irmãos, aí eu batei o desespero. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu liguei para o pessoal interno e falei, vocês não mandaram a ferramenta tal, eu preciso, como que eu vou consertar isso? Como eu vou desmontar? Não vimos, não deu, você está com o cartão de crédito da empresa, procura uma loja de ferramenta na cidade e compra. Falei, não é assim, é algo especial. Tudo bem, fui lá, eu bati numa loja e nada, eu bati na segunda loja e nada, os moradores lá me indicando, vai naquela terceira loja que lá vende lá umas mangueiras hidráulicas, pode ser que lá você encontre essa ferramenta. E eu bati lá, irmãos, nessa loja. E o rapaz me atendeu muito gentil lá, ele até me deixou procurar na prateleira dele, eu nada de achar, eu achei um com uma medida maior. Ele falou, rapaz, o que eu tenho é essa. Eu falei, mas eu precisava de 22 milímetros, essa é de 23 milímetros. Você pode falar que é pouco, irmãos, mas já dá uma baita diferença. Mas é o que eu tenho. E eu preocupado, eu até compartilhei, eu devia estar com uma cara de desesperado, irmãos. O pastor desesperado. Aquele rapaz, irmãos, já devia ser um senhor, ele botou a mão no meu ombro assim e falou, calma, filho. O papai do céu não vai te desamparar. Eu tive que escutar isso de um estranho, irmãos. Um pastor. Ao mesmo tempo foi um tapa na minha cara, mas deu vontade de chorar também. Falei, meu Deus, agora que realmente é a hora de eu viver tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu ensino. E eu estou desesperado aqui, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir consertar, eu não vou conseguir atender a necessidade deste cliente. E eu não sei se aquele senhor era cristão ou não era, mas ele falou essas palavras. Calma, filho, o papai do céu não vai te desamparar. Quase eu chorei, irmãos. Aí na hora ali caiu tudo, eu falei, meu Deus... Eu creio, papai do céu não vai me desamparar. Eu peguei aquela ferramenta lá na medida que não era certa, eu comprei do rapaz, eu fui para a fazenda, quase 15 quilômetros entrando terra dentro, irmãos, aquelas fazendas gigantes, não é de fazendeiro normal, é de usinas, chama usina Cocal, que são quilômetros de extensão, essa máquina era uma colheitadeira de cana, irmãos, e é um negócio absurdo, irmãos, é gigante. E eu cheguei lá, eu fui para cima dessa máquina, fui desmontar lá a peça que estava com problema, peguei a ferramenta que eu comprei daquele senhor, adivinha, irmãos? Não deu certo. Não funcionou. Mas lembra que ele me lembrou? Calma, filho, o papai do céu não vai te desamparar. Um funcionário de lá da fazenda, ele chegou, mas você está precisando de qual ferramenta? Falei, dessa. Eu tenho. A probabilidade, irmãos, disso acontecer era 0. Mas eu creio que o papai do céu não nos desampara. Eu creio que se a gente confiar verdadeiramente nele, ele não nos desampara. Eu estava querendo resolver na minha força, irmãos, no meu braço, no meu entendimento. Chegou lá, irmãos, é sério, quando aquela pessoa, ele chegou assim da gavetinha, eu tenho, eu falei, não acredito. Deu vontade de chorar de novo. Falei, mantenha a postura. Eu consegui, irmãos. Eu montei tudinho, aquilo levei cerca de 2 horas, montei. Falei, liga de novo essa máquina, funcionou para a glória de Deus. Fiquei lá até 7 horas da noite, acompanhando o teste, funcionou. A máquina funciona 24 horas, irmãos. O negócio é tão grande que não para, 24 horas. Fui para o hotel, já em paz. Ali eu já tinha tomado posse da bênção, da palavra. Falei, agora eu estou em paz. Papai do céu não desampara mesmo não, rapaz. Eu que tinha esquecido. Olha que vergonha. Acordei, fui tomar um café da manhã em paz, encontrei o dono da máquina lá. E aí, a máquina trabalhou a noite toda? Trabalhou a noite toda, perfeito. O operador falou que está ótimo. Falei, então, maravilha. Eu vou para minha casa agora. O que eu queria dizer no final de tudo isso, irmãos? Às vezes a gente se preocupa tanto. Às vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço, do nosso entendimento. E nós esquecemos que temos um Deus que não nos desampara. Temos um papai do céu que não nos desampara, irmãos. Eu na volta para casa, eu achei lá uma coletânea só dos hinos da harpa cristã. Eu amo. Eu chorei que foi barbaridade. Falei, agora eu vou chorar. Estou sozinho no carro mesmo.
Foi só escutando os hinos da harpa cristã e chorando, e pedindo perdão para Deus, e agradecendo. Felizes, irmãos, são aqueles que têm a sua confiança em Deus. Felizes, irmãos, são os humildes, são os pobres de espírito, irmãos. Felizes, irmãos, são aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, irmãos. Eu vou parar por aqui já, irmãos. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor à frente. Vamos ter a segunda parte, tá, irmãos, para a gente continuar as bem-aventuranças. Já deu 1 hora de pregação. Já estou vendo os irmãos meio já cabisbaixo ali, batendo sono. Tem mais algumas folhas aqui para a parte 2, tá, irmãos? Pode deixar. Se coloque de pé, igreja. Pode já apagando as luzes. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Papai do céu não nos desampare, irmãos. Pode parecer a situação mais difícil, irmãos. Pode parecer aquele obstáculo mais difícil. Aí o Senhor vai lá e fala: seja feliz, filho. Seja feliz. Confie em mim. Descanse em mim. Não é na força do seu braço. Não é no seu entendimento. O Senhor até hoje continua nos surpreendendo, irmãos. O Senhor até hoje continua nos surpreendendo. Pode ser que você não viva aqueles milagres que ainda a gente viu lá nos tempos de Jesus, dos apóstolos. Mas você vive milagres que às vezes você nem se dá conta. Vivemos o cuidado do Senhor diário, irmãos. Vivemos o cuidado do Senhor diário. Apenas creia, confie. Descanse. A felicidade pode parecer algo tão difícil, tão distante. Mas para alcançar a felicidade é somente decidir viver a vontade de Deus. É simplesmente decidir, ó Deus, pagar o preço. É decidir realmente viver contra os seus desejos, contra as suas emoções, contra o seu egoísmo muitas vezes. É se dedicar, buscar mais intimamente a presença do Pai. É buscar intimamente mais, orar mais, jejuar mais, consagrar-se mais. Ser manso, ser humilde, ser misericordioso. Quem aqui precisa da misericórdia de Deus em suas vidas? Seja misericordioso. Seja misericordioso, que não seja em palavras, que não seja em sentimentos, mas que seja em ação. Que seja em ação. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se